Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o senador Espiridião Amin, que nos traz muita alegria e obrigado pelo seu tempo e a sua participação. A grande pergunta é: o senhor que sempre defendeu a causa da micro e pequena empresa, como é que o senhor encara a reforma tributária e como é que o senhor encara o simples dentro dessa reforma tributária, senador? Meu querido amigo Cury, quero saudar todos os nossos ouvintes e vou dizer o seguinte: depois de mais de 40 anos de militância numa causa, quantas pessoas têm que pedir mais ou menos desculpas pelas suas afirmações nesses 40 anos? Eu acho que você, no SIMP, na defesa da micro e pequena indústria, tem que pedir muito pouca desculpa pelo que falou, pelo que pregou, pelo que defendeu. E Obrigado. sempre que eu estive ao lado dessa causa, eu fui eleito em 82, portanto, há mais de 40 anos para governar Santa Catarina, e usava como slogan maior prioridade aos pequenos negócios, aos pequenos produtores rurais, às organizações de microcrédito que surgiram depois, ou seja, ao princípio do apoio à micro e pequena empresa. E, no caso, a indústria, como um dos ramos fundamentais. Eu tenho que pedir muita desculpa por outras coisas que eu possa ter defendido, mas por esta, olha, se desculpas eu acho que você e eu temos que pedir é por não ter conseguido convencer alguém. É isso mesmo. É muito difícil isso na vida humana, você ficar 40 anos defendendo uma causa e 40 anos depois, então, passado esse período, você ter, olha, eu errei muito pouco. Eu errei muito pouco defendendo esta bandeira. Eu acho que isso vale para você e vale para mim. Por isso que a gente tem o direito de continuar insistindo e a obrigação de nos atualizarmos no que é necessário. Porque a economia evolui, a tecnologia é avassaladora, os meios de pagamento, né? Eu dizia outro dia, talvez você não saiba, mas eu concluí o doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui na Universidade Federal em 2010, quando eu tinha 62 anos, agora estou com 75. Continuei estudando e eu dizia, há uma controvérsia, o mundo é plano ou não é plano depois da internet? Então, o Thomas Friedman tem um livro, Logística, Meios de Comunicação, Internet, inteligência artificial agora. Então, o mundo é plano. E o Chad, primo, né? Jamil Chad, escreveu: o mundo não é plano, porque os que estão fora deste contexto estão na escuridão mais profunda. É verdade. Eu acho que se houve uma inovação tecnológica que alcançou todos os níveis sociais e econômicos, foi o Pix. Porque hoje, quem é que não manobra com o Pix? Verdade. Quer dizer, quem não manobra do que os que usam. Né? Um meio de pagamento que surgiu há pouco tempo e pegou. Quer dizer, neste ponto, a tecnologia mostrou que é possível tornar o mundo plano. Então, com essa tecnologia que cresce e se diversifica de maneira avassaladora, nós temos é que mudar a ferramenta, não a bandeira. A Isso. bandeira é do micro e do pequeno negócio, indústria, enfim, microcrédito, né? Arrumar interlocutor para o pequeno conversar, associações, formas de associativismo e associativismo agora com apoio na tecnologia. Então, eu acho que esse é o balanço inicial.
Aqui chegamos, agora temos reforma tributária. É evidente que só o insensato vai mexer no simples, ou no simples, super simples. Tem que ter uma dose de insensatez. Não, é que isso aí está indo bem demais, eu tenho que dar uma enferrujada nisso. Não, nós temos que dar uma agilizada, uma dinamizada. E é assim que eu encaro, no nosso caso, a reforma tributária. E eu gostaria de dizer as três coisas que me movem. Por Nós favor. vamos fazer um plano de trabalho, vamos discutir como é que isso repercute em cada setor, nas regiões, nos estados, nos municípios. Esse é o plano, é a rota de trabalho que o Senado, por iniciativa do relator, senador Eduardo Braga, e inclusive com uma proposta, pelo menos, que eu coloquei no roteiro, que é a discussão do Conselho Federativo, com o qual eu não concordo. Então, quero discuti-lo. Pode ser que alguém me convença. Eu tenho três princípios. Primeiro, simplificar. O que nós queremos para a microempresa, para a pequena empresa, tem que ser para toda a economia. E a tecnologia tem que nos ajudar. Se nós não aproveitarmos a tecnologia para simplificar o sistema tributário, nós já estamos na contramão. Verdade. Reduzir o número de impostos, simplificar a forma de enquadrar, tudo isso nós temos que aperfeiçoar, porque o sentido do projeto que veio da Câmara é este, simplificar. Sim. E houve uma coisa curiosa, houve uma conjunção de valores muito curiosos. Não sei se você sabe quem é que mais discutiu sobre simplificação tributária. Foi o Miguel Aburrad, aqui de Joinville. Ele é do outro lado do Rio Jordão. Ele é do outro. E Coisa boa. ele discutia muito com o Raul, que é do lado de cá, do Rio Sim. Jordão. E foi uma conjunção astral interessante no começo dessa discussão. Então, vamos jogar pela simplificação. Segundo, menos Brasília e mais Brasil. É aí a minha rota de conexão com o Conselho Federativo. Sim. Se a lei estiver bem escrita, não precisa de conselho. Resolve-se com algoritmo. Isso. Como faz hoje, para pagar isso. O que é que do ICMS vai para o município, o que é que vai para o Estado? É o algoritmo que responde. E se ela está mal escrita, não vai ser o conselho que vai melhorá-la. Pelo contrário, o conselho vai ser um poço de lobby. Sim. Sim. E de lobbies nem sempre republicanos. Essa é a minha discussão. E terceiro, nós não podemos, para beneficiar o setor A, tornar o setor B o pagador das nossas promessas. Não podemos terceirizar a nossa penitência para o outro, como a Sim. Europa está fazendo conosco. Quando a Europa vem aqui dar lição de como cuidar do nosso mato, da nossa floresta, ela está terceirizando a penitência, que o pecado é deles. Claro. Eles é que pecaram. Quem acabou com a massa arbórea da Europa foram eles, com aquelas guerras, Sim. com o frio que o Vladimir Putin lhes impôs. E eles querem terceirizar a penitência para nós. Então, nós temos que ter travas. Eu já disse brincando, tem que procurar marcenaria, serralheria para arrumar travas. Isso. Travas que peçam uma elevação de impostos que sufoque a galinha de ovos de ouro, que é o empresário. Porque a riqueza é gerada por ele. Sem O dúvida. governo nenhum gera riqueza. E, quando não atrapalha, já está ajudando. Então, se você fizer por arte e por pressões com que determinado setor da economia fique sufocado, a economia toda vai ser prejudicada. Sem dúvida. Então, três princípios: simplificação, menos Brasília e mais Brasil, e travas para evitar o absurdo do sufoco tributário.
Dentro desse princípio é que eu digo, o sujeito vai ter que ter um argumento, olha, não é heterodoxo, é supraespacial, para dizer que é preciso alterar o rumo, a direção do supersímples, da legislação. Agora, o aperfeiçoamento tem que ser uma provocação também tecnológica e de competitividade, Sim. que estimule o associativismo. E a sua última entrevista, eu acho que foi há 2 ou 3 dias, eu ouvi, você disse o seguinte: nenhuma atividade econômica em nenhum país do mundo consegue crescer se não tiver crédito. É verdade. Foi mais ou menos isso que você falou? Não, foi exatamente isso. Se não E tiver falei, crédito, amigo, crédito primeiro significa confiança. E no nosso caso, expectativa naquilo. Eu confio naquilo. Portanto, se eu não regar aquele canteiro, que eu sei que vai responder afirmativamente, tem que receber a sua dose de água, né, do regador, para poder florescer, crescer e dar frutos. senador, existem comentários, e claro que é uma opinião, de que o Senado deverá ter a sua votação, a sua formatação final da reforma tributária em outubro, para, com as correções, voltar à Câmara e a Câmara poder votar em novembro. É aproximadamente esse o cronograma e o objetivo? É, eu não vou dizer o dia, temos até um dia. O dia para ser furado, né? O dia não será este. Mas a nossa ideia, né, o plano pretende que a gente chegue em meados de outubro com a cabeça feita para votar. Eu queria chamar a atenção de que o que nós estamos votando é uma proposta de emenda à Constituição. O texto tem que ser aprovado nas duas casas. Não é como num projeto de lei, que a Câmara vota, o Senado muda e a Câmara, no final, diz se fica um texto ou outro texto. Na PEC, só é aprovado o que as duas concordarem. Então, a gente tem a esperança de que a Câmara possa deliberar um acordo entre as duas casas e, havendo acordo entre o conteúdo das duas casas, o assunto possa ser resolvido este ano ainda. Senador, nós queremos agradecer muito a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Agradecê-lo pelo posicionamento, parabenizá-lo, desejar pleno êxito nisso e continuar pedindo que nos próximos 40 anos o senhor continue defendendo a causa da micro e pequena empresa, como nos primeiros 40 anos já passados. Muito obrigado, senador. Parabéns, saúde, Sarra. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br